Então, pessoal, em primeiro lugar, boa noite a todos. A gente resolveu aqui trazer esses dois assuntos aqui por causa coincidentemente ou não, eu tive algumas perguntas, né, de alunos, algumas consultas sobre esses assuntos, sobre veículos que não entram em funcionamento e sobre esses sistemas de ignição mais antigos, né? Então, mais antigos. De fato, sempre acontece uma procura sobre conhecimento desse sistema, porque, afinal de contas, mesmo sendo sistemas mais antigos, mas os carros estão aí, né? E, principalmente, eu percebo que para quem mora no interior sempre existe uma busca maior, porque é normal ter esses veículos em maior volume, né, girando, né? Então, eu resolvi trazer algumas particularidades desses sistemas de ignição, veículos pré, pré não, antes ali de meados dos anos 90, porque eram sistemas um pouco, são sistemas mais antigos, e aí tem algumas características, principalmente do sistema de ignição, componentes, né, na verdade, que não tem a partir de 97, por aí, começa a certos componentes, como módulo de potência, por exemplo, né, desaparecer para sistemas de ignição com distribuidor. Alguém levantou a mão? E aí, então, esses dois assuntos, né, e como a gente já está numa parte, já chegou num estágio do curso onde a grade já foi montada, né, de aulas, então a gente está no período mais de revisão, até porque já faz muito tempo e é natural que algumas coisas se esqueçam, a pessoa esqueça. Tem alunos que entraram há pouco tempo e ainda não viram certas aulas, então a gente aproveita e junta o útil ao agradável aí. Então, eu separei aqui, né, a gente já abordou em aulas separadas esses assuntos, né, principalmente na aula de imobilizador, a gente abordou bastante alguns pontos aqui que a gente vai revisar, né? Então, revisão é revisão. Então, eu separei por tópicos aqui. É lógico que isso aqui, como eu sempre falo, não é uma sugestão engessada, onde você tem que seguir passo a passo. Apenas é o mais comum da gente fazer, né? Porque quando chega um veículo para a gente que não entra em funcionamento, a gente tem um monte de possibilidades diferentes de causas, né? Inclusive coisas que não têm nada a ver com o sistema de injeção eletrônica, né? Então, nos veículos mais modernos, eu estou falando, né? Veículos que já têm comunicação em rede, então existe muitas coisas que podem causar extra-motor, né? Extra-sistema do motor, extra-gerenciamento do motor. Mas mesmo para estes, tanto estes como os antigos, né? Então, tanto os modernos quanto os mais antigos, tem coisas que eles já nos dão um direcionamento logo, digamos assim, logo que a gente faz algumas observações, né? O primeiro passo que a gente deve fazer quando o veículo chega sem entrar em funcionamento é ter o cuidado de ver se realmente está com a parte mecânica em funcionamento do motor, na parte básica do motor, né? Se o motor está pelo menos rotacionando, né? Está girando. Isso a gente faz mesmo com uma chave ali pelo virabrequim e ver se ele está girando, e porque às vezes vai se insistir e o motor está travado por exemplo, uma correia que quebrou, uma corrente, um conjunto de corrente que deu problema e está provocando um travamento, e a pessoa às vezes vai insistir e piora ainda mais uma situação que já está grave, né, de atropelamento de válvulas e até quebra de pistão, enfim. Então tem que ter esse cuidado básico. Então, uma vez que o motor está livre girando, né, e se eu tenho condições de verificar a condição da correia e da corrente, melhor. Tem motores que é muito fechado e não dá para você fazer isso. Dá, mas iria existir muita desmontagem. Mas, pelo menos, esse cuidado básico, ver se o motor está girando ali pelo virabrequim, está livre. Uma vez que você verificou isso, então, alguns pontos que a gente deve observar, né? E tem gente que já vai logo... Saulo acabou de citar um caso aí de um veículo que não entrava em funcionamento, o pessoal começa a mexer em fusível, relé, de forma aleatória, né? Tipo, como se fazia no passado, né? Uma coisa totalmente bem, digamos assim, falar de
falar de uma forma bem clara, bem ultrapassada, né? Então, o cara sai desligando aleatoriamente para ver se acha alguma coisa, né? E nesses veículos, normalmente, um golpe de sorte se ele achar. Mas, antes de desmontar alguma coisa, antes de sair testando, né, abrindo o capuz e já ir testando, eu preciso saber, primeiro, uma informação. Se a lâmpada de injeção acende, né? Alguns veículos mais antigos não têm lâmpada de injeção, como na linha Volkswagen e Ford. Tá certo? O Volkswagen e Ford, que era auto-latina antigamente, não tinha lâmpada de anomalias. Mas, com raras exceções, a maioria vai ter. Então, se a lâmpada acende, porque se a lâmpada não acende, já te dá um indicativo que você ou pode ter um problema de alimentação elétrica do módulo, ou você pode ter um problema no próprio módulo, né? Então, o primeiro ponto é esse. Às vezes, não é muito difícil, o pessoal começa a trabalhar, depois vê que a lâmpada não estava acendendo e perdeu um monte de tempo e por uma simples observação dessa. Segundo, se a comunicação com o scanner é outra coisa que vai também endossar se você tem um problema. Olha, se o veículo não funciona, o motor não entra em funcionamento e não comunica com o scanner, né? Então, você já tem aí um possível problema, também uma possível possibilidade de problema de alimentação no módulo, ou problemas relacionados à comunicação com o scanner, basicamente é isso, né? Então, a alimentação do módulo, o problema com o módulo, que por sua vez vai provocar uma falta de comunicação com o scanner. É outro indicativo também que você vai observar que existe um problema eletroeletrônico, né? Se existe alimentação nos sensores, isso é uma coisa que eu sempre faço, né? Na hora que o veículo que eu estou com problema, e o motor, dependendo claro, do problema, tem defeito, tem gente que vai dizer, não, mas você pode pegar um carro e o defeito ser falta de compressão. Pode, mas eu ainda não cheguei lá ainda, né? Então, isso aqui a gente está discutindo ponto a ponto, mas isso aqui é um procedimento rápido, né? Então, pela alimentação dos sensores, você também pode observar se a unidade de comando está funcionando bem. Por quê? Se eu sei que os sensores são alimentados com 5 volts, não é isso? E alguns componentes também são alimentados com 12 volts, que vêm da unidade de comando. Então, se eu não tiver alimentação nos sensores, ou então se eu tiver uma alimentação irregular, isso me indica também um possível problema no módulo ou alimentação do módulo, né? Sempre fazer essa ressalva da questão de alimentação, positivo ou aterramento. Então, esse é um dos modos que eu também uso e que eu indico usar caso haja necessidade, né? E quais as condições de funcionamento do sistema de carga e partida, sobretudo para veículos atuais? Eu estou com a bateria correta, aliás, o veículo está com a bateria correta, né? Essa bateria está em condições de funcionamento, né? Está em condições ótimas de funcionamento, os cabos de bateria estão ok, o motor de partida está ok, né? Então, a gente já discutiu aqui em algumas aulas, né? Que motor de partida irregular, problemas de aterramento, tudo isso causa uma partida boa, né? Problemas de aterramento, problemas de cabo de bateria, tudo isso são pontos que causam uma partida boa do motor, mas o motor não entra em funcionamento, né? Sobretudo, mais uma vez, nos veículos atuais. Então, essa primeira avaliação ela é essencial, né? Isso é uma coisa rápida que a gente faz, né? Então, mas digamos que passou em todas essas avaliações, eu não tenho nenhum problema aí. Se eu tiver um problema aí, é lógico que eu vou reparar e voltar a retestar, né? Porque o procedimento é esse, não é porque eu achei um problema que seja só aquele a causa do defeito. Então, eu tenho que fazer o ajuste fazer a correção daquele defeito e voltar a retestar. Eu não posso pegar e passar por cima de um problema que eu estou vendo ali na eminência e, não, isso aí não vai causar esse problema, esse pensamento, né? Não, isso aí não vai causar tal problema. E, mais uma vez, sobretudo nos veículos atuais, né? A gente deixa, às vezes tem essa... Não, antigamente não causava esse problema nos veículos, esse aí não causa esse problema. Aí deixa de lado e depois tem que voltar para poder corrigir e daí reiniciar todos os testes novamente. Então, o ideal é que o correto é que a gente não deixe passar nada, né? Principalmente nos veículos atuais, não deixe passar nada. Se tem alguma coisa que, nesse quesito aí, que principalmente ligado à alimentação elétrica, a um bom equilíbrio elétrico do veículo, então dê atenção e foco nessas possibilidades. A possibilidade de essa ser a causa do problema.
Mas digamos que passamos por essa fase aqui e tá tudo ok. Então, se eu comunico com o scanner, se existe DTC ou não, porque nem sempre existe DTC, né? Outra coisa, tem sinal de rotação chegando para a unidade de comando? Então, é outra coisa que também a gente, no momento da partida, a gente deve ter uma rotação ali na faixa de 300 a 400 RPM média, normalmente. Então, eu tenho sinal de rotação nesse motor, porque se eu não tiver sinal de rotação, o sinal de rotação é a base para todo o cálculo, né, de controle dos sinais vitais do veículo, né? Sinais vitais do motor, desculpe, controle dos sinais vitais do motor. Então, eu só vou ter injeção de combustível, alimentação de combustível, controle dos injetores, controle de alguns relés, principalmente o relé da bomba, se eu tiver o sinal de rotação. Então, se no momento da partida eu vejo que não tem sinal de rotação, então eu vou primeiro trabalhar em cima disso, conferir, preciso seguir o circuito do sinal de rotação, tanto, e principalmente dos veículos de hoje, sinal de rotação e fase, né, para que eu possa ter a certeza de que ter a certeza não, primeiro eu tenho que ter aquela informação chegando para a unidade de comando, porque se não tiver essa informação básica, né, a base de tudo, para esse cálculo de ponto morto superior, rotação do motor, né, distribuição de injeção e ignição, muitas vezes, para os veículos que trabalham com monobobina, então, se eu não tenho a base da informação, eu também não vou ter o controle dos atuadores que vão fazer o motor entrar em funcionamento. E a unidade de comando do motor está recebendo a informação do imobilizador. Então, depois que eu passei por toda essa fase aqui, aí eu venho para... Está faltando o que para esse motor entrar em funcionamento? Né? Eu tenho centelha e tenho controle de injetores, ou eu não tenho um, ou só está faltando um, né? Só está faltando a centelha, ou só está faltando os injetores, porque saber disso aí também vai me ajudar a seguir o meu diagnóstico de uma forma mais rápida, né? Então, na hora que eu verifico, muitas vezes é muito comum, o pessoal chega e pergunta, olha, eu estou com o carro aqui sem pegar e não está tendo centelhamento. Mas você viu se tem injeção? Não, eu não vi ainda não, eu vi que não tem centelha. Então, defina se não tem injeção, né? Não tem controle de injetores, né? E também não tem alimentação, controle da bobina, desculpe. Né? Porque se eu não tenho controle de injeção e de injetores, né, e também não tenho controle da bomba de combustível, isso me indica uma possibilidade de problema relacionado ao sinal, pode ser um problema do módulo, mas pode ser um problema relacionado ao sinal de rotação e fase. Né? Só um instantinho. Agora pode falar. Ô, professor, isso é regra, como você falou aí das alimentações, né? Da bobina e dos injetores e da bomba de combustível, bota assim, essa tensão ser, como é que eu vou dizer? Aquela tensão não, vou botar assim, né? Esse cabo ser desses três, botar assim, desses três, como é que chama? Como é que eu vou falar, meu Deus? Controles? É regra, sim, é regra, eles têm que ser compartilhados entre eles, o Não, sinal do sensor, o sinal não, a alimentação, né? Do sensor, para da controle, bobina. para controle de injetor, para poder enviar o comando para os injetores, a unidade de comando precisa saber a rotação do motor. Basicamente, a rotação. Né? Eu estou falando no sistema... Para entrar em funcionamento, normalmente os injetores eles vão ser comandados simultaneamente, lembra disso? Então, mesmo que seja um sistema com 4 injetores, 5, 6, um injetor por cilindro, basicamente ela precisa da informação de rotação para poder dar esse comando. Para dar o controle da ignição, ela tem que saber o sinal de rotação do motor, e nos sistemas com ignição estática, seja com bobina dupla, com centelha perdida, ou com bobina monobobina, ela precisa saber base, pelo menos, da rotação e do ponto morto superior, que é para poder controlar as bobinas. Em alguns sistemas, eu não sei se você lembra, na aula de sensor de rotação, quando eu desliguei o sensor de fase da Duster, ela nem entrou em funcionamento. Por quê?
porque ela precisa dos dois sinais, porque a ignição também é sequencial, certo? Por isso que eu citei anteriormente. Tanto eu tenho que ter atenção, no mínimo, no sinal de rotação, e nos veículos modernos tem que ter informação de rotação e fase, veículos que utilizam bobinas, monobobinas, ou bobinas COP, como a gente conhece hoje em dia, né? Porque a ignição também é sequencial, certo? Então, eu vim aqui no passo a passo que a gente vinha seguindo aqui, nos tópicos, né? Se eu tenho a unidade de comando recebendo a informação do imobilizador da chave, por quê? Porque uma outra coisa que pode fazer, pode inibir também o controle dos injetores da bobina de ignição, do sistema de ignição, em alguns casos, do motor de partida, como eu citei lá na aula do imobilizador, e da bomba de combustível, é o sinal do imobilizador. Se a unidade não recebe o sinal da chave, seja um defeito da chave, seja um defeito do imobilizador, ela também não vai comandar esses sinais vitais, né? E lembra que eu falei lá na aula de imobilizador que esses sinais vitais, essa inibição dos sinais vitais, quando tem um defeito de imobilizador, depende muito do sistema, mas normalmente os sistemas eles inibem o controle da injeção de combustível e da ignição, né? E bomba de combustível, ou seja, todos os pontos básicos para o motor entrar em funcionamento, que é a injeção de combustível, a alimentação de combustível e centelha, não é isso? Então, eu tenho que levar em consideração tudo isso, mas uma vez que eu já detectei tudo isso aqui, não, realmente a unidade está recebendo a informação do mobilizador, e onde é que eu vou ver? Aqui, ó. Estou só recapitulando com vocês aqui, quem se lembra vai lembrar, né? Então, aqui nos status, eu tenho a informação se recebeu a informação, se a unidade está recebendo o controle do imobilizador. Tá certo? Ó, estado da chave, está aqui, ó. Certo? Bloqueio da partida do motor, ok? E aqui tem outros controles também. Infelizmente, tem sistemas que não trazem essa informação, mas é mais raro. Normalmente vai trazer essa informação de imobilizador. É isso? Aí outra informação importante, relevante, tensão de bateria, que eu citei ainda há pouco, não é isso? Alimentação da unidade ECU, rotação do motor, né? Aqui a rotação desejada, né? Aqui a rotação do motor, estado da relação ar-combustível, mas nesse caso eu vou ter, né? Quando eu tenho um problema de AF, eu vou ter injeção e ignição, só que eu posso ter o quê? Uma mistura rica ou uma mistura muito pobre, né? A referência da porcentagem de álcool está aqui. Certo? Temperatura do motor é outra informação extremamente importante para que o motor entre em funcionamento, então também tenho que dar atenção, vamos ver se ela está por aqui. Temperatura da água está aqui, ó. Pressão barométrica, né, ou pressão atmosférica. É outra informação importante também que pode fazer o motor não entrar em funcionamento, ok? Então, a gente pode dizer que essas são informações, no momento que eu tenho um motor que não entra em funcionamento, que eu tenho que levar em consideração. Se eu estou com um veículo que ele nem tem centelha, nem tem controle para injetores, nem tem controle para a ignição e também bomba de combustível, não é isso? Então, o imobilizador pode causar isso? Pode causar. Então, eu vou vir aqui, eu só preciso, logicamente, ter um equipamento, por isso que é tão importante o equipamento de qualidade, que esteja me informando, a unidade está recebendo a informação da chave, tá, a partida está liberada, tá, e por que esse motor não pega? Bom, se o motor não pega, aí a gente vai ter que passar para examinar outros pontos. Agora, se eu tenho um problema de estado de imobilizador, né, não recebido, unidade bloqueada, eu tenho que resolver primeiro isso, tenho que procurar. Se eu não sei resolver, procurar alguém, um especialista que trabalhe com isso, mas se eu tiver um scanner, eu consigo, como a gente já fez aqui, a simulação, eu consigo entrar no sistema imobilizador, consigo entrar se for no caso da BSI, né,
no módulo de bordo do veículo, ver se a informação está chegando lá, seguir todo aquele percurso que a gente já relatou aqui, né? Então, agora, se está chegando a informação da chave, está tudo certo com a informação da chave, eu não tenho problema de imobilizador, então, o que está faltando no veículo? Os parâmetros que eu tenho que verificar. Pressão atmosférica está ok? Está ok. Então, se não tiver ok a pressão atmosférica, vou trabalhar em cima do circuito do sensor MAP, né? Porque a gente sabe que se eu estou com a pressão atmosférica é uma, e eu estou em outra, estou a nível do mar, por exemplo, ele está me dizendo que a pressão está menor, ele vai, a tendência é que ele comece a ter um tempo de injeção menor, né? Porque para a unidade de comando eu estou num lugar alto, se eu estou num lugar alto eu tenho menos oxigênio, então eu tenho que injetar menos oxigênio. Mas eu já expliquei para vocês que tem sistemas que mesmo com esse princípio, né, do funcionamento, às vezes, em vez de ele diminuir a quantidade de combustível, ele faz o inverso, ele injeta mais, né, encharca o veículo, né? Então, a pressão atmosférica é muito importante. A temperatura da água é a base também para o motor entrar em funcionamento, tanto com relação ao tempo de injeção, quanto com relação à quantidade de controle de ar, né? Se eu tiver com o motor aquecido e estiver indicando menos 15 graus, o sistema vai fechar a borboleta aceleradora. Se for com um motor de passo, ele vai fechar o máximo do motor de passo, aumentar o tempo de injeção para causar uma mistura rica para facilitar o motor, o funcionamento do motor. Só que o módulo está com a informação errada, então é lógico que esse veículo não vai pegar por encharcamento, né? Outra coisa, referência de porcentagem de álcool nos veículos flex. Todos os veículos hoje são flex, com raras exceções. Então, se eu estou com álcool no tanque e estou com F da gasolina, não vai dar certo, vai dar mistura pobre. Se eu tiver com gasolina e estou com F do álcool, vai dar mistura rica. Então, esse motor também pode não entrar em funcionamento, apesar de que, né, muitos veículos hoje, ele pega bem e tudo mais, mas fica com problema de encharcamento. Mas eu estou com tensão de bateria ok, pressão atmosférica ok, temperatura da água ok e a porcentagem de álcool está correta com relação ao álcool no tanque. Então, esse motor não está entrando em funcionamento por quê? Com relação à parte de controle do motor, né? Se eu tenho um motor que mecanicamente ele está bem, tá certo? Porque para quem ainda não tem experiência, né, um motor que esteja sem compressão, ele vai girar de uma forma bastante rápida, né? A gente conhece pelo próprio barulho. Mas se você não tem ainda não tem esse domínio ainda, você precisa ter um medidor de compressão na oficina, né? Ou se você já tem um osciloscópio, precisa aprender um método de fazer um teste de compressão relativa, que é rápido, para saber se mecanicamente esse motor está bem, se está com a compressão boa, se está sincronizado, né? Mas, fora problemas mecânicos, se eu já passei por todas essas fases aqui, essas verificações básicas, né? Inclusive, muitas delas aqui, se não todas, tem no nosso checklist, que tem lá no site, para baixar gratuitamente, entendeu? Então, quem não tem ainda, é só me solicitar depois que eu indico lá, ou então no final da live a gente mostra lá onde é que você baixa. Mas se eu passei por todas essas fases aqui, estou com um motor que mecanicamente ele está bem, o que eu posso ainda ter de problema que pode levar esse motor a não entrar em funcionamento? Obstrução no catalisador é uma possibilidade, né? Então, a gente também tem que, ou um catalisador ou na parte de escapamento, né? Melhor a gente falar assim, obstrução no escape. Então, uma coisa que a gente também pode fazer um teste mais rápido seria como? Você remover a sonda pré-catalisador, certo? Para se você tem dúvidas, se está desconfiando que existe uma obstrução no escapamento, normalmente é no catalisador, que causa a parada do motor ou impede ele entrar em funcionamento, você pode remover a sonda pré-catalisador, que você vai abrir uma passagem de ar, e o motor, se o problema for esse, ele vai entrar em funcionamento. Ok? Mas passamos também por essa possibilidade, também está tudo ok. Vemos desde o A do B no C. Quando a gente chegou aqui no C, eu tenho. Agora, o que está faltando? Está faltando centelha, está faltando combustível, né, controle dos injetores, tem pressão de combustível. Então, um desses pontos aqui, a gente vai ter que achar um defeito em nenhum desses pontos.
Com relação à parte de controle, se eu não tenho nem controle de injetores, aquilo que eu falei há pouco tempo. Se eu não tenho nem controle, eu testei e não tenho chaveamento em nenhum dos bicos, certo? Levando em consideração que eu tenho positivo, mas não tenho chaveamento. Ó, tem veículos, tá certo? Tem sistemas que se você não tiver a alimentação elétrica positiva, o chaveamento dos bicos ele não acontece. Então, o que vai acontecer nesse tipo de sistema? Você vai ter centelha, mas você não tem pulso nos injetores. Então, de repente, vocês viram já, ao longo desse período, que a maioria dos injetores sempre são alimentados pelo relé, por um relé, não é isso? O relé principal, às vezes pelo relé da bomba, mas tem sistemas que, se ele não receber primeiro a alimentação positiva no circuito, ele não dá o controle dos injetores. Então, nesses casos, você vai ter centelhamento e não tem pulso nos injetores, mas você também não tem o positivo. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que ver o porquê que não está chegando o positivo. Depois que você reabilitar o positivo, se for um caso desse, você vai ter o chaveamento também. Então, essa é uma dica importante, que às vezes tem essas pegadinhas aí. O cara diz, eu não tenho pulso nos injetores. E o positivo tem? Não verifiquei não. Aí, quando vai ver, não tem o pulso, não tem o positivo, que alimenta os injetores. Aí, quando ele reabilita o positivo, seja por qual motivo for, um fusível ou algo que aconteceu, volta a ter o chaveamento nos injetores. Então, essa é uma possibilidade que você vai ter chaveamento, mas não tem pulso nos bicos. Mas, se do contrário, eu tenho pulso nos injetores e não tenho chaveamento, tá certo? Então, é aí onde entra, isso acontece mais, certo? Quando eu tenho sistemas de ignição mais antigos. Porém, há pouco tempo atrás, eu cheguei numa oficina onde o colega estava lá 3 dias com o carro e ele tinha pulso nos injetores, tinha pressão de bomba, mas não tinha centelhamento nos cabos de vela, ou seja, a bobina não estava funcionando, tá certo? Era um motor rocando a Ford. E aí já tinha ido um eletricista lá, um outro eletricista, além do eletricista da oficina dele, e já tinha ido também um rapaz que trabalha com módulo, testado o módulo. Bom, e o defeito do veículo era qual? Era o positivo que vinha lá da chave de ignição, no caso daquele veículo, era um EcoSport, que não tinha, ele tinha a bobina por centelha perdida, então ele tinha chaveamento, vinha o chaveamento do módulo de um lado, para uma bobina, para outra bobina, faltava o positivo. Quer dizer, 3 dias com o veículo enganchado por causa de um problema desse, porque não tinha centelhamento. Ou seja, se tinha centelhamento, se tinha pulso na bobina, se tinha pulso nos injetores, então eu tenho um bom sinal de rotação. Né? E esqueceu de ver o positivo, a alimentação positiva. Então, o camarada trabalha com eletricidade, mas ele leva em consideração só um pulso. Só o positivo ou só o negativo. Né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui um controle, que eu acho que eu já mostrei para vocês, dos injetores da linha diesel, que o pessoal também só olha o positivo e acha que está olhando o positivo e o negativo. Aliás, acha que está olhando o controle do injetor. Na verdade, ele está verificando a alimentação positiva. Né? Então, se eu tenho um componente eletroeletrônico, eu tenho que verificar a alimentação positiva e negativa. Né? Seja uma alimentação em corrente contínua, seja um pulso elétrico. Né? Eu tenho que ter os dois lá, porque se eu não tiver os dois, não vai funcionar. Isso, às vezes, no calor do dia a dia da oficina, o camarada não raciocina, né, com relação a isso. Então, quando o motor não entra em funcionamento e eu já passei por todas essas fases aqui, ou eu não vou ter centelha, ou eu não vou ter pulso nos injetores, né? Ou eu não vou ter os dois, ou então alguma coisa relacionada à alimentação de combustível. Né? Então, aqui, se eu não tenho controle dos injetores, nem dos injetores, nem da bobina e nem da bomba, veja que são 3 elementos que dependem diretamente, né? O relé da bomba depende diretamente da informação do sensor de rotação. Então, preciso dar uma atenção ao sensor de rotação.
Né? E lá na aula de sensor de rotação tem todos os testes lá. Então, que tipo de sensor é, como é que eu vou testar, o ambiente onde é que ele está, o circuito entre o chicote elétrico, que é a interface entre o sensor e o módulo de ignição e o módulo. Agora, se está tudo perfeito com relação a isso aí, o sensor está ok, roda fônica está ok, né? Sensor de fase está tudo certo, e mesmo assim a unidade não está processando, ela não está dando um comando para os sinais vitais de funcionamento do motor, então, e ela tem uma alimentação correta, então é muito pouco provável que eu não tenha um problema nesse módulo. Né? Ela está recebendo o sinal da chave, ela tem uma boa alimentação, ela recebe o sinal de rotação, recebe o sinal de fase, e ela não dá o comando ou para os injetores e para a bobina, ou então para um dos dois, então é uma falha de processamento dela, é muito pouco provável que eu não consiga chegar a esse diagnóstico conclusivo depois que eu passei por todos esses itens aqui, né? Então, salvo se a coisa estiver muito na cara, né? Eu estou fazendo todo esse passo a passo aqui, revendo com vocês todo esse passo a passo, levando em consideração que a gente está com um problema que não está muito na cara, né? Porque a gente às vezes fala isso aí, a gente, não, mas eu peguei um defeito e era tal coisa, não, porque ali estava mais fácil, né? Às vezes, dependendo de quem esteja trabalhando, tem mais facilidade ou não de achar o problema. Mas, Existe, foi não? existe caso do sensor de rotação, caso do bico pulsar e não jogar centelha nas velas. Tem um problema no sensor de rotação que pulsa o bico e não joga centelha nas velas. Falha no sensor de rotação que pulsa o injetor ou os injetores, mas não dá controle para a bobina? É isso? Isso. Pode acontecer. Você me deu um caso desse agora, é muito raro quando um injetor ele está com problema, ou aliás, o sensor de rotação ele está com problema, né? E ele gera o pulso para os injetores. Quando ele acontece dele gerar, se você não tiver um osciloscópio para verificar, mas tiver uma ponta de prova, você vai ver que ele não gera um pulso contínuo. Ele gera os pulsos aleatórios. Porque quando o sinal de rotação ele está com falha, que como a gente já falou, é a base de tudo, né? Então, se ele não está gerando esse sinal correto, a unidade pode até gerar os pulsos para o injetor ou o bico, mas ele gera, a gente vê que os pulsos eles são aleatórios, ele não tem uma frequência fixa. Entendeu? Então, essa é uma dica prática que você pode ver. Com o osciloscópio fica mais fácil você ver, né? Então, mas não é a realidade de todo mundo ainda esse equipamento. Então, para quem está testando com a ponta de prova, né, o analisador de polaridade, você vai ver que os pulsos eles não têm uma frequência correta. Normalmente, quando o sensor de rotação ele está com problema, o sinal de rotação, né, vamos falar assim, porque nem sempre é o sensor, pode ser que seja um defeito do chicote ou enfim, da roda fônica, mas ou ele vai afetar os dois sinais, certo? Ele vai afetar tanto o controle de bico como o controle de ignição da bobina, como também o comando lá para a bomba de combustível, para o relé da bomba. Então, você vê que a bomba funciona, a hora funciona e para. Você vê que a centelha ela acontece e depois para. Você vê que o pulso de injetor ele acontece, mas depois para. Então, dificilmente ele vai gerar de uma forma que o sistema calcule o pulso de injeção, mas não calcule o pulso de ignição, por exemplo. Né? Salvo um detalhezinho que eu vou falar aqui com relação ao sistema mais antigo, porque aí tem uma particularidade lá. Por isso que eu resolvi abordar eles aqui hoje. Tranquilo? Bom, então aqui nós temos aqui o módulo rei da família Corsa. Né? Esse módulo fica junto com isso aí dos veículos que tem distribuidor, e esse módulo fica junto ao suporte lá da bobina de ignição. Então, esse módulo aqui ele tem esses
4 pinos, tá certo? Que está traduzido aqui nesse diagrama elétrico. Vou aumentar aqui que é para vocês verem melhor. Certo? Então, já naquela época, 94, 95, módulo de potência também não é coisa nova, nos carros carburados já existia, né? Alguém levantou a mão aí? Foi eu, professor, para falar, rapaz, eu tinha um medo desses módulos quando o carro chegava na oficina, porque eu não tinha literatura técnica, não tinha nada. Eu tinha uma cisma. É porque você não sabe o que significa cada pino, né? Ele recebe o pulso da unidade de comando, né? Primeiro, a unidade recebe o sinal de rotação, que vem lá do distribuidor, e a partir dessa informação, como a gente citou ainda há pouco, né, que precisa ter a informação de base de rotação, ela dá um comando de baixa potência para o módulo tem uma alimentação positiva, tem aqui a chave de ignição, a chave, depois a bateria, depois que a chave é ligada, ela alimenta um lado do primário da bobina, e o outro lado alimenta o módulo, né, uma derivação aqui, tá certo? Tem que ter um negativo, tá? Um módulo de potência, então é um mini módulo, né? Então, como qualquer equipamento eletroeletrônico tem que ter o positivo e o negativo para funcionar, então está aqui o negativo, isso indica que o negativo é na carcaça, né, do veículo, alimentação positiva, o 4 recebe o sinal de baixa potência que vem da unidade de comando, então nem sempre dá para ver esse tipo de controle com ponta de prova de uma forma segura, tá certo? A não ser que seja uma ponta de prova, essas mais modernas até que dá, porque aí ela tem, né, não tem uma tensão tão alta na ponta dela, então ela consegue reproduzir o sinal da forma correta. Então, esse sinal de baixa potência, essa comunicação com o módulo é um sinal de baixa potência. Aqui também digo que tem uma malha coaxial, que é de proteção, né, do sinal. E no pino 1 sai o pulso para a bobina de ignição. Então, para que a bobina receba esse pulso de ignição, esse pulso, né, que é o sinal EST, conhecido também como sinal EST, certo? A bobina receber, precisa que o módulo esteja bem aterrado, com alimentação positiva, recebendo o sinal que vem do módulo de comando e que ele esteja bom, né? Porque se tiver tudo isso e ele não estiver bom, logicamente não vai funcionar. Então, no momento do diagnóstico, eu tenho que verificar, tem alimentação positiva e negativa, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Da mesma forma que eu estiver diagnosticando um módulo de um veículo atual, o primeiro passo, quando eu vou verificar, alimentação positiva e negativa. Tem, está 100%, tá. Recebe o sinal de entrada, recebe. E o sinal de saída tem, não tem. Então, o problema está no módulo. Né? Agora, se falta um desses pontos aqui, eu primeiro tenho que verificar o porquê que está faltando esses pontos, né? Aterramento positivo e sinal de controle, né, do módulo, para que ele possa mandar o comando. Se ele não tiver esses pontos de entrada, não vai ter sinal de saída, né? Pois não? Quem foi que falou aí? Inclusive, eu tive um problema com o módulo desse, eu mandei mensagem até. Quando eu tiro o conector da bobina, eu toco na partida, ela pulsa normal. Quando eu coloco na bobina, toco na partida, ela não pulsa. Aquilo que eu falei para você, esse tipo de característica, se você coloca o conector e ele para de pulsar, o mais provável é que você tenha um problema ou na bobina, né, porque aí quando uma resistência alta da bobina pode inibir o sinal que está vindo de lá para cá, ou um problema do módulo, ou na alimentação, sempre levar em consideração a alimentação dele. Porque na hora que você conecta a bobina, que precisa que o módulo ele reaja, né, com um chaveamento de alta potência, ele não está conseguindo. Essa é uma possibilidade, né? Mas aí você tem que levar em consideração isso que eu acabei de falar, todos esses pontos aqui. Né? Porque essa tomada aqui, né, pelo que você me falou, que você está conectando, né? Então, na hora que você desconecta, você tem um pulso, mas só que o que acontece? Na hora que você desconecta, você não tem a carga, né? Quem é a carga aqui? É a bobina. Aí, na hora que você liga no lugar, o pulso desaparece. Então, ou você pode ter um problema nesse ponto,
nesse lado, que é a bobina, ou no módulo. Agora, quando eu falo módulo, eu sempre tenho que levar em consideração os sinais que precisam vitais para ele poder funcionar, que é a alimentação e o sinal de controle. Inclusive, quando eu conecto ela, no caso, um é aterramento e o outro é pulso. Os dois viram positivo. Exato. Pronto. Se os dois, por que os dois viram positivo? Porque você tem uma bobina de ignição. O que é uma bobina? Uma bobina é um fio enrolado. Então, quando você conecta o positivo que sai daqui da ignição, não é isso? O positivo que vem daqui da ignição passa por dentro da bobina e sai do outro lado. Então, por essa característica, é mais provável que você tenha um defeito daqui para lá, daqui para a bobina. Certo? Provavelmente um outro princípio. Exatamente. E esse é um defeito característico dele, certo? Eu só não gosto e nem faço esse tipo de afirmação que eu não estou lá vendo. Não. Mas o caminho não está por aí. Agora, sempre veja se tem uma boa alimentação no módulo e um bom aterramento. Porque isso também vai enfraquecer o funcionamento dele. Está sem a carga suficiente para funcionar, né? Então, mas se você conseguiu detectar que você tem um bom aterramento, como é que você vai ver esse aterramento? Você vai desconectar a tomada do pino 2, vai pegar uma lâmpada de teste e ligar no pino 2. Ela vai ter que acender com a mesma potência que ela vai acender na bateria. Se ela acender, então você tem um bom aterramento lá. O positivo é a mesma coisa, só vai trocar a polaridade, né? Você vai pegar no pino 3, coloca uma ponta da lâmpada nele e a outra na terra da bateria. Se acender bem, então você também tem um bom positivo. Então, pelo menos positivo e negativo você já tem, já está ok. Certo? E o sinal de baixa potência, já que quando você dá partida, existe o pulso saindo no pino 1, então é muito provável que ele esteja ok, né? A não ser que você tenha um osciloscópio para verificar isso. Não? Oi? Não. Então, se você não trabalha com osciloscópio, então, se você não tiver como fazer essa verificação, porque é o único modo mais seguro que a gente tem que ver, né? Mas se você, com a ponta de prova, você vê que vem um pulso aí, está vindo um pulso, então é muito pouco provável que você não tenha um problema no módulo rei, certo? A margem de erro aí é bem baixa. Ok? Porque... Ou não? Ô, professor, nesse caso dele aí, também não pode ser o fio também, não? Um fio podre? Vamos dizer assim, o fio podre. Quando ele pega a carga, ele está ficando fraco. Sim, o fio, o problema é uma possibilidade. Eu acho menos provável, mas é uma possibilidade, sim. Vale a pena testar a continuidade, né? Aí, Lucas, a gente tem uma aula, acho que é a 62, que é sobre teste de continuidade, curto-circuito, curta-massa, teste de chicotes. Entendeu? Se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, você vai lá na aula que tem todo o passo a passo lá. Você só vai ter que adaptar para o circuito que você está medindo, né? O senhor lembra que o senhor até deu uma dica para a gente usar uma lâmpada, né? Com uma carga no fio. Não, a lâmpada é o que eu falei agora, né? Para ver o positivo e o negativo, né? Mas aqui no caso desse pino aí, para tirar essa dúvida que você citou aí, que é uma possibilidade, né? Apesar de pelo o escopo aí do problema, né? É menos provável, mas para testar ele vai testar só a continuidade aqui, né? A tomada entre a tomada e a tomada da bobina e a tomada do módulo rei. Testar a continuidade, saber se o fio não está com resistência. Certo? Então, esse esquema elétrico aqui do Cocinha lá, né, até com o distribuidor, o processo é esse aqui. Vamos agora aqui para o Monza e para o Cadete. Família Monza, né? Monza, Cadete, Ipanema. Um monte de veículos saiu com esse sistema aqui, tem muitos ainda por aí rodando aí, né? Então, aqui nós temos o módulo rei, né, que fica dentro do distribuidor, rei, né, HEY. E o que esse módulo faz? Ele tem diversas funções. Primeiro ponto, aqui ele recebe o sinal de rotação gerado pelo distribuidor. Então, no distribuidor a gente tem
um geradorzinho de corrente alternada, né, que é o sensor do tipo indutivo, não um gerador de pulso indutivo. Mesmo princípio do sensor de rotação indutivo, só muda a sua concepção, né, a sua estrutura. Então, ele recebe esses pulsos, então ele vai transferir esses pulsos para a unidade de comando do motor que está aqui do lado, ó. Tá certo? Então, dos fios, né, internamente, os fios da bobina do sensor vai conectado a eles, desse lado aqui, a ele, né, dentro do distribuidor. Outros 2 fios é alimentação positiva, ok, do próprio módulo, né, porque a alimentação vem daqui da ignição, ó, entra na bobina, e aqui na bobina tem um jumpeamento aqui, né, não sei nem se existe essa palavra em português, mas tem um jumper aqui e alimenta o módulo, né. Então, a corrente é nesse sentido aqui, né, vem da bateria, passa pela chave, entra de um lado, né, que essa bobina, ela tem conector duplo, né. Então, de um lado ela entra, alimenta a bobina e depois da bobina alimenta o módulo, certo? E o fio verde é o chaveamento que vem do módulo para a bobina. Agora, esse módulo ele é autônomo, certo? Ele funciona também sozinho, sem precisar da interferência do módulo de injeção. Por isso que, às vezes, você vai chegar num veículo desse, você não tem pulso no bico injetor, tá certo? Mas você tem pulso na bobina. Porque o problema, normalmente, vai estar no módulo, mas também a gente tem que levar em consideração esses pontos aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho aqui, no pino B3 e no B5, é por onde vai o sinal de rotação para o módulo de injeção. Então, esse sinal aqui, ó, tá certo? Ele envia para o módulo de injeção através do pino B3 e B5. Está aqui, RPM e RPM massa, né? Então, nós temos os 2 pulsos, positivos e negativos, né? Então, esse módulo, esse sinal, ele é enviado, ele é do módulo rei para o módulo de comando eletrônico. Para que serve isso? Para a unidade de comando fazer os cálculos que ela necessita, mas principalmente o cálculo de comando de ignição e comando do injetor. Tá certo? São os 2 principais. Então, precisa que o módulo envie esse sinal de rotação para ela, é lógico, né? Certo? Aqui ele indica também que o aterramento do módulo rei, é feito na carcaça, então tem que ter bastante cuidado com esse aterramento, tanto é que nos módulos originais da Delphi, ele vem com uma espécie de cera, um líquido não, uma pasta, né? Que é uma pasta térmica, ok? Então, alguns módulos não trazem, alguns fornecedores não trazem essa pastinha aqui, mas o aterramento é feito na própria carcaça, onde ele é parafusado no distribuidor. Tá certo? Esse pino desse... Espera aí que eu vou já ir, viu, pessoal? Eu escutei aqui que alguém... Só para não quebrar o raciocínio. Então, vamos lá. Esse pino... Eu falei que B3 e B5 é o sinal de rotação do módulo para o módulo de injeção. Do módulo rei, ele recebe do sensor de rotação e envia, né? Esse sinal ST é o que a unidade de comando ela vai mandar o pulso agora com o avanço de ignição calculado. Tá certo? O sinal D5, ele vai dizer para o módulo qual é o módulo que ele vai trabalhar. Lembra que eu falei anteriormente que esse módulo ele é autônomo, né? Então, mesmo que não venha esse comando aqui, EST, que é o pulso, com o cálculo de avanço de ignição, ele trabalha sozinho, mas só que sem avanço de ignição. Ok? Então, para que serve isso? Isso um dos principais motivos é porque, como nesses veículos, ele precisa ajustar o ponto de ignição, né, via distribuidor, apesar de que ele tinha uma marca ali de referência no distribuidor e na carcaça, onde ele encaixava, que não precisava, né, mas os veículos hoje já são muito velhos, então existe um procedimento com scanner para você fazer o ajuste de ponto de ignição. E para ajustar o ponto de ignição é necessário que o ponto não fique variando, né, porque a gente já assistiu na aula aqui de avanço de ignição,
a gente abordou o avanço, que o avanço de ignição ele fica o tempo todo sendo mapeado, sempre ajustado. Então, para ajustar o ponto de ignição com o distribuidor e com a pistola, se ele ficar sendo o tempo todo mapeado, não dá para fazer esse ajuste. Então, quando eu dou o comando com o scanner para fazer o ajuste do ponto de ignição, o sistema vai avisar para ele que ele vai trabalhar no modo sem levar em consideração essa informação aqui de avanço, que vem do módulo de injeção para ele. Então, o ponto fica fixo. Aí eu posso chegar lá e fazer o ajuste do ponto. Depois que eu ajustei o ponto, fiz a correção, na hora que eu liberar o comando, então, o módulo rei, quem vai passar agora a fazer o controle do avanço de ignição, aliás, o controle do ponto de ignição, o controle de ignição, e que, por sua vez, vai vir com o avanço, aí vai ser o módulo de injeção, tá certo? Então, finalizando aqui, né, por enquanto. Então, os 4 fios são os 2 sinal de rotação, B5 e B3, D5 é o módulo de comando que vai dizer qual é o modo de trabalho que ele vai funcionar, se vai ser com avanço ou sem avanço, e o D4 é exatamente o controle enviado para o módulo rei trabalhando o avanço de ignição, né, enviado pelo módulo de comando do motor, com os devidos avanços. Porque a gente sabe que se, você já sabe, quem não sabe, vai assistir a aula ainda, ou quem não lembra, o que acontece? Eu preciso de ter o avanço de ignição de acordo com a carga do motor, né? O motor não pode trabalhar com avanço fixo, senão o motor perde rendimento, né? Porque a gente explicou que a massa de combustível ela tem um tempo para queimar. Então, se não houver um avanço de ignição, ela vai terminar de queimar atrasado, e aí não tem motor que funcione bem nessas condições de funcionamento. Ok? Pois não? Quem foi que levantou a mão aí? Eu, professor, mas já tirou minha dúvida já, antes de eu perguntar. Beleza. Então é isso. Então, na hora que eu tenho um motor, nesse caso aqui desse sistema, na hora que eu tenho o motor sem entrar em funcionamento e eu vejo que o problema dele é o problema de centelha, tá certo? Aliás, quando eu vejo que eu não tenho pulso no injetor, mas eu posso ter centelha e o problema está exatamente aqui, né? No módulo de rei, que é um dos defeitos mais comuns desse carro, principalmente na época que ele estava, digamos assim, no auge. Então, o módulo rei ele dava problema e, consequentemente, o sinal de rotação não chega para a unidade de comando do motor. Se não chega o sinal de rotação para a unidade de comando do motor, não vai ter pulso de injetor, né? Dependendo do tipo de defeito dele, ele vai causar tanto a inibição do pulso para o injetor, que no caso aqui é monoponto, né? Então, injetor só, como também vai causar a inibição do pulso para a bobina. Então, não tenho nem centelhamento, né? Nem tenho controle para o injetor. Agora, como eu falei para vocês que ele é autônomo, tem defeitos que acontecem dele que ele está funcionando, né, mas suficiente só para dar o comando para a bobina, mas ele não gera o sinal de rotação para o módulo de injeção. Agora, no meio de tudo isso, como a gente como você já sabe, a gente tem que levar em consideração toda a parte de chicote, se está tudo ligado certinho. Às vezes o pessoal vai tentar reparar esse chicote aqui, né? Eu já lidei com isso mais de 2 vezes, e o camarada vai e inverte esses fios aqui, ó. Então, esses fios não podem ser invertidos, né? Então, basta ele inverter o B3 com o B5, que já vai dar, o sistema não vai entender mais o sinal de rotação, né? Então, essa sequência de fios aqui, cada um tem uma função diferente, né? Então, não pode haver inversão com relação a essa montagem aí. E sem falar que nesses veículos mais antigos tem tomadas que elas casam em componentes totalmente incompatíveis, diferentes, né? Aí é outra coisa também. Uma vez eu peguei um carro, que isso não tem tanto tempo não, mas deve ter uns 5 anos mais ou menos. Faz muito tempo não, né? Então o camarada tinha essa tomada aqui, ó,
de 4 pinos, ela dá exatamente no motor de passo e vice-versa. Então, o cidadão, na hora de montar, ele tinha invertido. Ele pegou a do motor de passo, colocou aqui, e daqui colocou no motor de passo. Cadê o carro pegar mais para ninguém? Entendeu? Então, é só uma inversão de tomada que o camarada tinha conseguido fazer. Eu lembrei agora do pai de Saulo aqui, viu, Saulo? Do negócio do fusível, do diodo. Alguma pergunta, turma? Tá ok aí. Bom, e seguindo aqui a era 90, né? O último aqui, o nosso é o módulo TFI. O módulo TFI é da linha Volkswagen, né? Então, aqui nós temos o módulo REI do Corsa, o módulo REI da família Monza Cadete Ipanema, certo? E alguns carros, se não me falha a memória, da Daewoo, que é acho que é daquela Coreia do Sul, eu acho, né? Usa também algumas tecnologias da GM. E aqui o módulo TFI, que saiu muito, tem muito veículo aí por aí ainda, que ele sai na linha Volkswagen e Ford. Certo? Então, esse módulo, primeiro, ele trabalha semelhante, com bastante semelhança com esse que a gente acabou de citar, o módulo REI da linha GM. Ok? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, uma diferença é que lá ele trabalha com indutivo, aqui trabalha com sensor Hall, tá certo? Então, ele envia um pulso, né? O sensor Hall envia um pulso para o módulo e paralelamente para o módulo de comando motor, né? Unidade de injeção eletrônica, tá certo? Então, o mesmo fio que sai do sensor Hall, ele entra no pino 1, tá certo? O mesmo pulso, né? Entra no pino 1 do módulo TFI e vai para o pino 56. Então, todos os dois recebem o pulso de rotação, certo? O pino 2 é o shorting plug, ok? Que é esse componentezinho aqui, ó. Eu mostro daqui a pouco. O pino 1 é a alimentação positiva do sensor Hall, tá certo? Então, essa alimentação vem do módulo TFI, então, é nesse sentido aqui, tá ok? Tá ok? Ele vai, alimenta positivamente. O pino 4 recebe a alimentação, aqui é bem grande, vem da ignição, alimenta da bobina, né, um terminal do primário da bobina, e alimenta o módulo TFI pelo pino 4. Tá certo? O pino 5 é a saída do módulo TFI para controlar a bobina, é o pulso, né, de alta potência, né, que sai dele aqui e vai para a bobina de ignição. E o pino 6 é o aterramento aqui, como está bem claro aqui. O que ele tem de semelhança com o módulo REM lá? É que ele também, em alguns momentos, ele pode trabalhar, ele vai trabalhar sobre o gerenciamento do módulo de comando motor e pode trabalhar sem o gerenciamento do módulo do motor. Quando ele trabalha com o gerenciamento do módulo motor, ele trabalha ele envia o pulso para a bobina com o avanço de ignição, certo? E quando é que ele vai trabalhar? Quando é que ele não vai trabalhar com avanço? Ele vai trabalhar com ponto fixo. Quando eu desligar o short plug, tá certo? Que saiu na linha Volkswagen, né? Até 99, 2000, na verdade, 2001, por aí, nos motores AP. Então, a gente tinha veículos com distribuidor ainda, né? Distribuidor de ignição. Então, os veículos da linha Volkswagen que precisa de ajuste, que trabalham com distribuidor, precisa de ajuste de ponto de ignição. Então, a gente tem essa figura aqui, que é o short plug, né? Então, o que esse plug faz? Na hora que ele está ligado, tá certo? Nessa família aqui, até 96, né, que a gente está tratando aqui, quando eu desligo ele,
o pulso que vem para a bobina é um pulso fixo. Então, por mais que eu acelere, o pulso ele fica fixo. Tá certo? E aí eu posso chegar lá, folgar o distribuidor e ajustar o ponto de ignição. Agora, na hora que eu ligo, na hora que o short plug está ligado, só um instante que eu chego já aí. Na hora que o short plug está ligado, então quem tem a prioridade sobre o controle do pulso para a bobina é o módulo de injeção. Então, aí ele passa a trabalhando o avanço de ignição. Tá certo? Então, uma coisa que acontece normalmente quando esse short plug está com algum problema, ou seja, defeito do chicote, no próprio short plug, é o motor ficar mais acelerado. Tá certo? Isso, nesse sistema, ele faz essa ligação. Você veja que ele tem a simbologia aqui de um interruptor, né? Então, só que é uma ação mecânica que a gente faz, né, desligando, né? Qualquer interruptor é uma ação mecânica, né? A grande maioria. Mas esse aí a gente tira ele ou coloca. Né? Então, quando ele está ligado, o controle para a bobina de ignição, ele vai ter avanço. Né? Então, vai trabalhar baseado nos mapas que a unidade de comando está gerando, né? Levando em consideração pressão de coletor, temperatura do ar, posição da borboleta, enfim. Certo? Quando eu desligo o short plug, ele fica com o valor fixo de ignição, aí eu tenho condições de chegar lá e ajustar o ponto. Nos sistemas, a partir de 97, também usa o short plug, só que ele não faz essa ligação entre... primeiro, lá não existe, nos sistemas da Magneto Marelli, a partir de 97, tá certo? Magneto Marelli e Bosch, na família 1.08, 16 válvulas, 1.6, 1.8, 2.0, primeiro que não tem esse módulo de potência, certo? O controle é da bobina, aliás, desculpe, do módulo de injeção e ignição direto para a bobina. E o short plug, como é que faz? Ele faz, quando ele está ligado, ele faz a ligação de um pino para a massa. Então, quando ele faz a ligação, quando ele está ligado, que a unidade de comando, no circuito devido, ela está recebendo o aterramento, ela sabe que é para ela trabalhar avançando o ponto, ajustando o ponto de acordo com os mapas. Quando eu desligo o short plug, que ela deixa de receber esse massa, aí ela sabe que é para ela trabalhar com ponto fixo. Então, ela não vai haver o avanço. Então, muda, o componente é o mesmo, mas o princípio muda, né? De como a unidade vai trabalhar isso, né? São sistemas diferentes. Aqui é um sistema da FIC, né? Que era uma indústria da Ford. E lá, a partir de 97, é Magneto Marelli. Então, existe... o componente é igual, mas com princípios diferentes. Pois não, pode falar. Alguém levantou a mão aí? Não, professor, tinha sido eu, mas eu tive a minha dúvida aí. Foi com relação a esse short plug mesmo aí. Short, né? Short plug, principalmente na família de 97 para cá, tá certo? Quando você pega um motor acelerado, dá uma atenção, ver se o short plug está tudo ok com o circuito dele, ok? Porque pode ele estar desconectado, aí a rotação fica alta, é um procedimento normal que o sistema faz, quando você desliga, ele ajusta o ponto fixo e mantém a rotação mais alta, certo? Então, é uma coisa que às vezes pega o pessoal porque o carro não apresenta muita anomalia, né? A não ser a rotação alta. Então, às vezes você vai trabalhar só em cima do sistema de marcha lenta, por exemplo, né? É como eu citei numa aula passada, eu citei um exemplo do interruptor PSPS, que é da direção hidráulica, né? Que muitos carros têm, principalmente na Ford, tem muito isso. E ele, com problema, ele também causa a elevação da marcha lenta, né? Que é no circuito de direção hidráulica. Então, é bom ter atenção, porque é aquilo que a gente sempre fala. Quando tem um sintoma de um defeito irregular do motor, quem é que promove o funcionamento do motor? Assim, são os atuadores, não é isso? Então, tem os atuadores que um vai regular a marcha lenta, o outro vai mandar o pulso de ignição, o outro vai ser injeção de combustível, né? Quando é um bico injetor, quando é quadro são os quadros, a bomba de combustível alimenta.
os atuadores. Agora, quando eu tenho um problema irregular, eu tenho que checar primeiro, né, como é que estão os sinais de entrada. Estão todos ok? Então, se eu tenho um problema no sinal de entrada, provavelmente, com raríssimas exceções, eu não vou ter um reflexo nos sinais de saída. E o pessoal, às vezes, esquece disso e foca só, fica trabalhando em cima da consequência do problema, né? E aí esqueceu de detectar os sinais de entrada. Então, durante todo esse processo do curso, a gente tem trabalhado exatamente não só o funcionamento dos componentes, mas as estratégias de funcionamento, né? Porque, por exemplo, nem todo carro tem esse caso do PSPS, do sensor de pressão da direção hidráulica, nem todo carro tem isso. Mas aí, às vezes, vai cair na sua mão exatamente um que tem, e o defeito, às vezes, vai ser no circuito dele, né? E se você não sabe disso, você vai levar tempo para resolver. E vai ter informação lá no diagrama, os parâmetros do motor, dependendo do sistema, vai ter. Esse sistema, por exemplo, que a gente acabou de falar, que é o sistema da FIC, ele não dá parâmetros de funcionamento. Tanto é que tem muita gente que pensava que esse sistema era analógico. Não, o sistema é analógico, ele não mostra parâmetros de funcionamento, mas como ele é analógico, se o scanner se comunica com ele. Não tem lógica. Ele é um sensor, professor? O sensor de direção hidráulica? É um sensor, é? É o sensor que fica na linha de fluxo de óleo de direção hidráulica. É um interruptor, na verdade, né? Então, quando você está com o volante reto, certo? Vou recapitular aqui. Quando você está com o volante reto, normalmente, ele está em circuito aberto. Então, ele não manda o aterramento para o módulo. Então, o módulo sabe que você não está fazendo esforço na direção hidráulica. Quando você faz o esforço na direção hidráulica, aí o circuito fecha. A unidade de comando sabe que está sendo feito o esforço na direção hidráulica, ela compensa a rotação de marcha lenta através do atuador de marcha lenta. Ela abre mais o atuador de marcha lenta, para não deixar a rotação do motor cair. Agora, se você tem um problema nele, o que é que vai fazer? Normalmente, vai ficar em circuito aberto. Para ela, está sendo feito um esforço na direção hidráulica. O que ela vai fazer? Ela vai abrir mais o atuador de marcha lenta, a rotação do motor fica alta. Né? Então, nos sistemas mais modernos, tem recursos que dispensam, né, esse tipo de componente, mas tem veículos tem um monte de veículos que está rodando aí que utiliza esse recurso. Bom, eu não falei aqui do resistor, né? Esse resistorzinho aqui, ó, que tem ligação exatamente, se você for ver, ele tem ligação com o controle da bobina, né? Que é o sinal de alta potência. Então, a unidade de comando recebe essa informação aqui, ó, para monitorar esse pulso aqui. Então, o sistema trabalha em circuito fechado, né? Ela recebe a informação de rotação, dá o comando e depois ela recebe o sinal de retorno para saber se esse pulso realmente está acontecendo lá, está chegando, né? Está saindo do módulo de potência, né? No módulo de ignição, TFI, para bobina de ignição. Bom, mas e aí quando eu estou com um problema nesse sistema, né? Um sistema como esse, o que é que eu tenho que avaliar? Bom, se o motor não... o raciocínio vai ser o mesmo. Eu tenho um problema, eu tenho chaveamento nos injetores. Se eu tenho chaveamento nos injetores, então isso quer dizer que o sinal de rotação está chegando no módulo de injeção. Agora, eu não tenho pulso para a bobina, né? Aí eu vou testar a alimentação do módulo, está tudo correto com o módulo, tudo ok. Tá chegando o pulso no pino 1, tá. E por que não está saindo dele? Bom, se ele tem alimentação, está chegando o pulso para ele, ele não está gerando pulso, defeito é ele. Né? O pessoal tem que seguir todo esse passo a passo. Estou tratando com o módulo de controle, alimentação elétrica. Tá o que é alimentação elétrica? Sinais de entrada. Qual é o sinal de entrada? Nesse caso aqui é só o de rotação. Está recebendo sinal de entrada? Tá. Então ele tem que mandar. Se ele tem alimentação elétrica,
A não ser que eu chegue aqui com a ponta de prova, como o Saulo bem lembrou ali. Eu chego aqui com a ponta de prova, ou com o osciloscópio. Não tem o pulso aqui, tem que levar em consideração o chicote, né? Mas isso aí é básico. O chicote a gente sempre vai ter que levar em consideração no processo de diagnóstico, né? Não dá para pensar sem ele no circuito. Olha só, pode falar. Ô, professor, com multímetro, aquele multímetro automotivo, tem como a gente medir esse tempo de ignição? Tem, Aí, tem. Ele, lá em Dutt Cycle, vai ter um recurso, todos eles têm lá, medição de ciclo de trabalho, porque isso aí é um pulso de ciclo de trabalho, certo? Então, você consegue medir. Agora, o pulso que vem de baixa potência, certo? Agora, falando assim, eu não confio muito, porque eu já tentei medir, utilizar o multímetro para fazer essa medição, e nem sempre a medição está correta, sabe? Já fiz as comparações com o osciloscópio e não dá correto. Então, não dá para confiar tanto na medição. Até porque ele só te dá um valor, né, de ciclo de trabalho, tantos por cento, né? Tem uns que também você pode testar em milissegundos. Entendeu? Mas nesse caso. não é tão seguro, não. Eu, pessoalmente, eu prefiro, se for para escolher um multímetro ou a ponta de prova, eu prefiro a ponta de prova. Certo? Sem colocar o osciloscópio na jogada. Se eu tiver a opção, ponta de prova ou multímetro, eu prefiro ponta de prova. A ponta de prova, nesse caso, é mais precisa do que o multímetro? Porque você consegue ver o pulso com maior clareza. Se for medir tempo, eu não, o multímetro, por que eu estou falando isso? Porque o multímetro nunca mede o tempo certo. Eu não achei ainda um que medisse o tempo certo. Entendeu? Um dos melhores multímetros que eu já peguei, o mais preciso, é esse meu. Esse azul que eu uso, que eu acho que vocês já viram aí em várias aulas. Mas logo que eu comprei ele, eu fui fazer uma comparação na medição do tempo num golzinho, no golzinho que eu tinha, né? Era um 1.016 válvulas. Então, o pulso que vem do módulo para a bobina de ignição é o pulso de baixa potência, né? Que aquela bobina ali, ela tem um módulo de potência nela, né? Com 1.016 válvula com distribuidor. E eu fui medir ele, como fui medir com o multímetro, não fez a medição correta. Deu bem diferente. Entendeu? Então, eu prefiro, se for para escolher, eu confio mais na ponta de prova, nesse caso específico. Alguém tem mais alguma pergunta? Professor, eu ia fazer a seguinte pergunta. Você falou sobre o scanner. Tem um scanner mais barato que não atende nossa realidade. E quanto ao osciloscópio, você acabou de falar aí, para testar, existem osciloscópios melhores e piores, porém todos atendem nossas necessidades? Sim, eu acho que o osciloscópio que hoje se encaixa mais para quem quer começar, em termos de custo-benefício, que dá para começar sem nenhum problema, vai dar para você resolver a maioria das coisas, a maioria dos problemas que vão apresentar para você é aquele 1008C do Rantec. É o mais em conta, estou levando em consideração as condições, né, de uma pessoa que está começando e tempo de valores. Aí você tem o 6074BE. Onde é que está o maior problema deles? É com relação aos cabos que vem nele, os acessórios. Aí sempre quando a pessoa compra, precisa depois ir comprando os acessórios melhores, cabos, né, probe para secundário, né, pinça para secundário, enfim. Você falou. Oi? Qual o número que você falou, custo-benefício mesmo? Eu não entendi direito. O primeiro que eu falei é o 1008C, um de 8 canais. 1800?
1008C, C de casa. 1008C. 1008C. Aí acima dele tem o 6074BE, que também é muito bom, automotivo, que a maioria das pessoas usam. Aí tem as outras marcas que aí, eu acho que para dar o pontapé inicial, dá para você trabalhar, fazer bastante coisa, tá certo? A grande maioria das coisas vai dar para você fazer com o 1008C. Então, é uma boa aquisição, custo-benefício. Agora, a partir do momento que você conseguiu subir esse primeiro degrau, e aí já pegou, já está mais maduro, aí é bom passar para um melhor, né? Mas, para dar o pontapé inicial, ele atende muito bem, eu não tenho nenhum medo de recomendar, não. Inclusive, o senhor dá aula de osciloscópio, né? Tem um curso. Temos sim também. Ó, aqui, ó, aquele checklist que eu falei, né? O checklist técnico, na hora que para receber um veículo, tá aqui, ó. Certo? Então, para quem não tem ainda, é só vir aqui em downloads aqui no site e baixar. Tem o checklist e tem o teste alcoólico da gasolina. Certo? Então, isso aqui é só chegar lá, baixar, que é gratuito, não paga nada, não. Eu pedi uma indicação de diagrama elétrico também. Você tem alguma coisa para nós? Comigo? Teu áudio está cortando um pouco, dá para repetir aí? Uma indicação de diagramas elétricos. O curso de diagrama elétrico foi o primeiro que eu lancei, né? Porque é um curso, não é voltado diretamente para injeção eletrônica, é um curso que eu vi essa necessidade aí no mercado, então, diagrama elétrico, né? É uma ferramenta essencial. Para trabalhar com diagrama elétrico, tem que entender dos componentes. É um dos segredos para saber trabalhar bem com um diagrama elétrico. Quais são os componentes que tem no circuito? E os componentes, na grande maioria das vezes, são todos iguais. Eu tenho o sensor de rotação, sensor de pressão, sensor de temperatura. Vai mudar a aplicação. Se eu tenho um câmbio, se eu tenho a injeção eletrônica, se eu tenho, né, ABS, uns têm mais sensores, outros têm menos. Não são atuadores, são eletroválvulas, né, relé, então assim, aí qual é o curso? Aí eu formei um curso que, além de focar no diagrama elétrico, a gente também trabalha diagnóstico de sensores e atuadores, começando desde a parte de fundamentos da eletricidade, né, sinal PWM, utilizar o multímetro. Então, é um curso de base, né? Normalmente o pessoal fala, não, eu quero um curso mais avançado. Eu digo, porque acho que tem gente que pensa que no curso avançado ele vai aprender o básico e o avançado. Não é assim que funcionam as coisas, né? Curso avançado é avançado. Você tem que. A gente parte do pressuposto, quando eu vou dar um curso de osciloscópio, que a pessoa já conhece o sistema que ele vai utilizar o osciloscópio. Eu não vou ensinar a pessoa a testar um sensor, como é que funciona o sensor, um potenciômetro, por exemplo. Eu parto do pressuposto que ele já sabe, é para ele saber já. Então, hoje não tem nada de errado, eu já falei isso aqui, você começa já a dizer, beleza, eu vou começar já com o curso avançado, mas você também tem que fazer paralelamente o básico, porque senão fica perdido, né? O pessoal a gente que dá aula, instrutor, às vezes fica um pouco frustrado, porque o pessoal não quer fazer o básico, ele já quer começar no avançado, aí não está, né? Então, você não aprende ninguém uma corrida de 100 metros, se não souber engatear, né, caminhar, né? Então, o objetivo do curso Ideia, né, foi esse, porque eu dou aula já faz um bom tempo, então eu sempre percebi que o pessoal chega nos cursos de injeção, principalmente, que é a menina dos olhos, que toda a maioria das pessoas querem trabalhar, né? Hoje já tem outras coisas também, mas e sem base de usar um multímetro, sem base de utilizar. O cara, às vezes, vai fazer um curso de eletricidade, vai ver motor de partida, sistema de sinalização, quando ele chega na injeção, o que ele vai aproveitar é muito pouco. Então, esse curso tem esse foco, né? Então, eu tanto atende uma pessoa que vai trabalhar com injeção, como quem trabalha com ABS, como quem trabalha com câmbio, né? Não vou ensinar o cara a trabalhar com câmbio, eu vou ensinar ele a abrir um diagrama elétrico e ver, não, isso aqui é um eletroválvula, testa assim. Recebe alimentação corrente contínua ou PWM. Como é que eu vou fazer para saber? É isso que... Não, aqui é um sensor de rotação indutivo.
Então, como é que se testa? Ele vai saber testar. Não, isso aqui é um sensor de pressão, como tem câmbio, por exemplo, que tem. Então, se ele identifica a simbologia, eu vou dar um exemplo aqui, aproveitando aqui, que é até um tema de um vídeo que eu vou fazer aqui. Vou fazer. Aqui eu tenho um diagrama elétrico de suspensão. Bom, aqui é um diagrama elétrico da suspensão de uma BMW X5. Aí um rapaz entrou em contato comigo, um rapaz aqui, que fez um curso comigo, de osciloscópio, e disse que estava com a bronca aqui, que os sensores de nivelamento, ele chamou assim, não estavam dando a informação no scanner. Estava lá parado em 0 milímetros, né? Aí eu disse, você sabe que tipo de sensor é esse? Porque eu não sabia, entendeu? Aí ele disse, não sei como é que se testa. Eu digo, pera, vamos ver. Aí eu consegui o diagrama elétrico, solicitei a doutora e eles mandaram. Aí eu já suspeitava, mas não tinha certeza, né? Então vamos ter certeza. É um potenciômetro. Aqui potenciômetro duplo, potenciômetro duplo. Então, como é que se testa o potenciômetro? O potenciômetro se testa igual em qualquer lugar. Todos eles são alimentados com 5 volts. Bom, mas aí ele não diz aqui nesse diagrama, tá certo? Ele diz aqui qual é o pinout, mas não diz quem é positivo, quem é aterramento e quem é sinal. Aí é onde eu falo para você, a importância de você conhecer a simbologia, porque se você conhece a simbologia, quem é o sinal? O sinal é esse. Ó, aqui é a simbologia da pista, tá certo? Então, se aqui é a simbologia da pista, aqui é uma extremidade e outra da pista, então aqui um é 5 volts e o outro é terra. Não tem erro. E aqui, esse símbolo aqui, ó, que está ligado à pista, que é o cursor. Se é o cursor isso aqui, então isso aqui é o sinal de retorno. Então, aqui eu tenho um potenciômetro comum, aqui eu tenho um duplo. Cada um tem a sua alimentação, cada um tem... Que é como acontece em todo potenciômetro duplo. Como, por exemplo, no pedal do acelerador. Eu vou testar da mesma forma. A diferença é que o pedal do acelerador eu vou movimentar o pedal. Aqui eu tenho um bracinho, o potenciômetro está fixado no ponto da suspensão e o bracinho está fixado em outro. Então, como é que eu faço para movimentar? Tiro a porca, tiro o bracinho do lugar e movimento ele e faço o teste do componente. Então, ou não é da mesma forma que eu testo o sensor de posição da borboleta do Corsinha 94? O procedimento é o mesmo. Então, aí eu falei, para poder trabalhar bem e destrinchar um diagrama desse aqui, eu tenho que conhecer a simbologia e como funciona o componente. Então, por isso que no meu curso eu resolvi, vamos ensinar, tem que ensinar a simbologia. Então, a simbologia de um potenciômetro é essa, a simbologia do sensor indutivo é essa, sensor Hall é essa, sensor de pressão. Você pega a simbologia do sensor de pressão, é a mesma. Você pegar simbologia de sensor de pressão no ar-condicionado e pegar do MAP, é a mesma simbologia. O princípio é o mesmo de funcionamento. Então, quando você domina essa base aí, seu campo de visão aumenta, né, várias vezes, porque não necessariamente eu preciso entender da suspensão eletrônica para diagnosticar um sensor desse. Porque como é que vai fazer um teste avançado? Aqui, por exemplo, essa simbologia aqui, tá aqui, isso aqui é um relé, né? Ó, interruptor, a bobina aqui, aqui é a eletroválvula, sensor de temperatura. Isso aqui é a simbologia universal, porque isso aqui faz parte de uma norma, né? Tudo isso a gente cita lá no curso. Ó, simbologia de sensor de temperatura. Tem aqui essa ondulaçãozinha, digamos assim, né? Esse dente de serra, e tem uma seta na diagonal. Um motor elétrico e por aí vai. Ok, pessoal? Então, esse foi o que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu vou decidir aqui com relação a essa semana, se vai ter a live, porque eu estou focado em concluir as aulas que
tá faltando postar lá, né, que são algumas aulas práticas, mas os questionários, eu estou só esperando a plataforma liberar os questionários, para que quem já tiver apto, porque todo o conteúdo que tem lá com as perguntas que eu coloquei nos questionários, já dá para responder, tá certo? E receber o certificado. Então, assim que resolver, a gente vai informar para vocês, para quem quiser pegar o certificado, responder os questionários, e aí receber o seu devido certificado. Com relação à live, eu estou falando só dessa semana, as lives vão continuar, só que como é que vai funcionar? Vai funcionar, eu vou estar disponível um dia aqui para a gente tirar dúvidas e abordar algum assunto que vocês tenham, que ficou alguma dúvida, ou então alguma novidade que aparecer, a gente vai abordar nas lives, e as lives vão ficar disponíveis no meu canal. Então, vocês vão ter acesso diretamente lá no meu canal das lives daqui para frente. Boa noite a todos. Espero que a gente tenha contribuído aí mais uma vez e até a próxima. Eu vou avisar vocês, mantenho vocês informados aí.